estamos começando mais um Simpasso na TV, agradecendo desde já esse espaço oferecido ao Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, pela Câmara de Vereadores, através da TV Câmara. Hoje um programa onde vamos falar sobre a reforma administrativa e reproduzir aqui neste espaço na TV Câmara, onde você está nos assistindo, uma live, um debate muito importante que tratou então da reforma administrativa, que vai trazer diversos prejuízos, não apenas aos servidores municipais, mas enfim, a toda a sociedade. Vamos então conferir esse debate que contou aí com o presidente da Luz recebendo seus convidados. Nós estamos aqui para fazer uma live direcionada a um assunto que está em voga, está em discussão, é um assunto aí que preocupa não somente as entidades representativas de classe, mas como se permeia essa preocupação em todos os segmentos públicos, principalmente dos servidores públicos aí, o que vai acontecer, né? Quais as repercussões, e algumas repercussões, diríamos que drásticas, que vão acontecer não somente para os servidores públicos, mas também para a nossa sociedade em si. Quero apresentar aqui os colegas, aos nossos ouvintes aí que estão acompanhando. Então, nosso presidente da União Geral dos Trabalhadores, Norton Jubelli, também secretário de Finanças do Sindivalores. Norton Jubelli, gostaria que você fizesse uma introdução, desse uma boa-vinda aí aos nossos servidores municipais, nesta live hoje que é direcionada e condicionada aos nossos servidores públicos municipais. Boa tarde, Dr. Jeverton. Um grande prazer estar podendo participar desse debate com o senhor. É sempre importante, da Luz, que a gente possa participar de atividades com quem sabe muito mais do que a gente, porque são oportunidades que a gente tem para enriquecer o nosso conhecimento. E poder participar dessa live com o Dr. Jeverton me dá uma tremenda satisfação. Boa tarde, da Luz. Uma saudação toda especial a ti, que dirige essa importantíssima entidade que é o Simpasso, e estendo meus cumprimentos a toda a tua direção, que são companheiros e companheiras que eu conheço bem, conheço de longa data, e sei do comprometimento e do engajamento na defesa do servidor público municipal de Passo Fundo, assim como a defesa de todo o trabalhador, porque sempre que a gente solicitou, tu ou alguém da tua diretoria esteve presente nos acompanhando nessas lutas. Uma saudação toda especial ao servidor público de Passo Fundo e a todos os servidores públicos que estão nos assistindo. Afinal de contas, amanhã é o dia do servidor público. Uma comemoração diferente daquela que a gente está acostumado, né? Eu que já participei de diversas oportunidades aí, das comemorações que vocês organizam aí. Então, como tudo tem sido diferente nesse ano de 2020, a gente se acostumando com esse novo modelo, que com certeza veio para ficar, e é uma forma da gente se comunicar, da gente apresentar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, e fortalecer o nosso debate. Da Luz, tu iniciaste aí fazendo um excelente apanhado, que inicia lá em 2016, com a emenda constitucional 95, que congelou, criou um teto de gastos para o governo federal e, consequentemente, para os governos estaduais e municipais. Quando a gente fala em teto de gastos, a gente se remete à austeridade, a controle de finanças, e isso nos traz uma impressão boa, né? Porque não, nós vamos ter gestores que vão ter parcimônia com recurso público, vão ter resiliência no sentido de investir bem. Só que esse teto de gastos que foi criado, isso foi só para investimentos, né? Saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura. Para pagar juros da dívida pública, não existe teto. O governo federal continuou pagando juros da dívida pública, emitindo títulos públicos para pagar essa dívida, sem que haja nenhum controle, sem que haja nenhum tipo de teto. E isso a sociedade brasileira não discute. Quando tu falaste da reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017, o povo não esqueceu da reforma trabalhista, tanto não esqueceu que um dos pais dela, o ex-deputado federal e ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que é ali da tua região, que é de Carazinho,
se reelegeu. É que tu é de Carazinho, né, Douglas? Então eu sei que... Natural, Carazinho. Não se reelegeu. Então o povo não esqueceu disso, sabe? O povo não esqueceu que a reforma trabalhista, alardeada aos quatro ventos, tratava de milhões e milhões de empregos novos e que faria com que o país saísse da crise, traria segurança jurídica para os investidores, sendo que, na realidade, o que a gente estava vendo era, mais uma vez, o pobre trabalhador pagando a conta dos desmandos da classe política. Depois disso, o Brasil já reformou a Previdência, sendo que essa Previdência, desde Fernando Henrique Cardoso, passando do Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula, passando por Dilma, em todos esses governos, a Previdência foi reformada. Pasmem, quem foi alcançado pela reforma da Previdência? Trabalhador que ganha de 1 a 3 salários mínimos, servidor público que ganha de 1 a 3 salários mínimos, militares não foram alcançados, ministros não foram alcançados, o judiciário não foi alcançado. O judiciário, quando eu falo, são os juízes e os desembargadores, tá? O Ministério Público não foi alcançado. Então, quem foi alcançado por essa reforma previdenciária foram os trabalhadores que ganham, em média, de 1 a 3 salários mínimos. Mais uma vez, fomos chamados a pagar a conta. Eu poderia ficar falando de reformas aqui durante a tarde inteira, mas nossa live trata de uma reforma específica, que é a reforma administrativa. Amanhã nós vamos falar da reforma tributária, tá? Que ela está de olho no dinheiro dos institutos de previdência dos servidores públicos. Eu sei que aí passou um instituto que é muito bem administrado, então a gente tem que fazer essa discussão com celeridade. Então, voltando à reforma administrativa. Nós perdemos a cabeça do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Do servidor público, da iniciativa privada, do campo e da cidade. Porque quando eu vejo o trabalhador que é assalariado se identificar com projetos que nos trazem prejuízo, isso me traz preocupação. Quando eu vejo servidores públicos concursados, que em tese deveriam ser esclarecidos, Travou? Voltei. Quando eu vejo... Estão conseguindo me acompanhar? Quando eu vejo servidores públicos, que em tese, servidores concursados, que em tese são homens e mulheres esclarecidos, votando em deputados federais, deputadas federais, senadores e senadoras, que não os representam, que representam uma classe que não é a nossa, eu fico extremamente preocupado. Além de votarem, ainda defendem esses tipos de projetos. Porque o que está colocado é que a reforma administrativa não atingiria os que estão na ativa hoje, e somente os que acessarem o serviço público após a promulgação do projeto de emenda à Constituição. Gente, o que a reforma administrativa traz é poder para prefeito, é poder para governador e poder para presidente da República. O que a reforma administrativa traz é a oportunidade de você que é concursado e que tem compromisso com o povo passe a ser substituído por alguém que tem compromisso político. E é isso que nós veremos a partir da aprovação desse projeto de emenda à Constituição. Porque eu não tenho dúvida de que ele será aprovado, porque nós não temos representação na Câmara identificado com as nossas bandeiras. Então, nesse primeiro momento, Douglas, eu queria trazer essas palavras de reflexão. Até quando nós vamos votar em quem não está identificado com aquilo que a gente representa? O servidor público, a servidora pública e os seus familiares que não estão no serviço público têm uma oportunidade agora, em 15 de novembro, de passar a rever isso. Porque daqui a 2 anos nós teremos eleições para governadores, para deputados estaduais, deputados federais, senador da República e presidente. Nós temos que ter compromisso com quem tem compromisso conosco. A reforma trabalhista passou porque não tínhamos representação na Câmara dos Deputados. A reforma previdenciária passou como passou porque não tínhamos representação nas câmaras dos deputados e no Senado Federal. A reforma administrativa vai passar porque nós continuamos a não ter representação no Parlamento Federal. Até quando isso vai acontecer? Militares, juízes, procuradores, desembargadores, os ministros dos tribunais superiores
não foram e não serão atingidos pela reforma administrativa. Pensem, a reforma administrativa está focada em quê? Em servidor público, que tem de 1 a 3, de 1 a 5 salários mínimos. E o servidor público municipal é quem está na base dessa pirâmide. Então, nesse primeiro momento, agradecer a oportunidade da Lúcia e colocar mais uma vez à disposição do Simpácio e dos servidores de Passo Fundo para qualquer tipo de debate a gente poder contribuir e dizer que é uma satisfação imensa a gente poder, primeiro, nos reencontrar e, segundo, poder engrandecer essa discussão que é extremamente importante. Obrigado. Nós agradecemos, Norton, sempre que a gente convida a ti a participar dos debates e todas as vezes que a gente convidou você presencialmente para vir até Passo Fundo, prontamente, você sempre, muitas vezes, até desmarcando outros compromissos pessoais para vir até o sindicato, nos apoiar, acompanhar as lutas e reivindicações do Simpácio em prol do nosso funcionalismo público municipal local aqui em Passo Fundo. E a tua fala é uma fala muito pertinente, pois vivemos nesse pleito eleitoral e é condizente com a realidade de todos os municípios, com certeza. Temos que ver agora quem virá nos representar nos prefeitos, nas gestões municipais, se tem um compromisso realmente com o trabalhador, se tem um compromisso voltado a melhores condições de trabalho, a ouvir o trabalhador, a ter diálogo com esses trabalhadores. Nós estamos vivenciando uma realidade aqui em Passo Fundo, nesse exercício de 2020, que sofremos um certo distanciamento total com o Poder Executivo neste exercício, e esse distanciamento social, utilizando a própria pandemia, não podemos receber, não podemos interagir através de uma reunião, uma live, não pode. Por quê? Simplesmente porque vivemos um momento atípico e são representantes que não trazem uma valorização aos nossos servidores públicos municipais. Tanto que não se avançou, não se fez reunião, não se abriu um diálogo com o Poder Executivo Municipal aqui, em nenhuma pauta de reivindicação com o sindicato. Em nenhum momento o sindicato foi ouvido, discutido, para se avançar em alguma pauta de reivindicação. E isso é algo que tu traz, essa reflexão, neste momento pertinente, para que todos os nossos servidores façam, realmente, no dia 15 de novembro, essa reflexão de quem vão votar. Se vão votar em quem representa realmente uma classe trabalhadora que presta esses serviços públicos à nossa comunidade, ou se com esta reforma administrativa vão ser empoderados para que aumentem os seus currais eleitorais, por assim dizer. E essa tua fala, agradeço essa tua fala, para trazer essa reflexão a esses nossos servidores públicos municipais de Passo Fundo. Com isso, queremos também chamar aqui o Jeverton Lima, advogado assessor jurídico de vários sindicatos aí, especialista em direito público, para que nos fale, para que os nossos servidores possam ouvir uma fala mais técnica e direcionada de todos os prejuízos dos funcionários, que serão realmente, quem vai ser atingido, quem deixa de ser atendido, quais os malefícios que serão trazidos com esta reforma administrativa, tanto para o funcionalismo público, bem como a própria comunidade. Doutor, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Estamos nos conhecendo hoje, através dessa reunião aqui, mas já ouvi falar muito bem do senhor, da sua capacitação técnica e desenvoltura nos sindicatos, ao qual o senhor tem prestado a sua assistência jurídica aí, e ficamos muito agradecidos pelo seu pronto atendimento neste pedido do Simpácio, em estar fazendo esta fala direcionada e mais esclarecedoras da reforma administrativa aos nossos servidores públicos municipais de Passo Fundo. Boa tarde, eu queria agradecer ao convite, agradecer ao Everson, agradecer ao Norton, que me antecedeu, dizer para o Norton que a generosidade das palavras dele deverão ter que ser correspondidas nos próximos minutos, porque
A fala dele dialoga muito com o que eu penso, né? E a gente vai fazer uma análise aqui que, se bem que é uma análise jurídica, a gente não tem como dissociar o direito, como de resto nada na vida, da lógica política, né? Eu, tanto na universidade há 30 anos atrás, quanto nas minhas especializações na área de direito público, costumo dizer que uma das cadeiras mais importantes que o estudante de direito, o cidadão devia conhecer, é a teoria geral do Estado, né? Porque na teoria geral do Estado, a gente aprende a entender, afinal de contas, qual é a lógica que estrutura essa tribo que a gente vive aqui, né? Essa tribo chamada Brasil. E nós não podemos esquecer que toda a lógica de convivência, seja na cidade, no estado ou no país, ela parte de uma coisa chamada de um pacto social. É um acordo entre as pessoas no sentido de formarem uma comunidade, um estado e um país e de viverem sobre um conjunto de leis que vão dizer, a partir da ideia de país que esta maioria pensa, como a gente vai viver e como se distribui a justiça na forma daquilo que a gente vai viver. Eu digo isso porque, se nós pegarmos a história do Brasil, a gente tem períodos em que se viveu um Estado precário, extremamente liberalizado no sentido de fragmentado e flexibilizado, e teve momentos onde o país tentou caminhar para uma lógica maior de Estado realmente a tom com uma sociedade moderna, né? Então, emergindo logo após a ditadura militar, foi um desses momentos onde a sociedade brasileira disse o seguinte: não, nós queremos um Estado moderno, nós queremos um Estado que tenha servidores públicos com estabilidade, protegidos da fúria política dos governantes que estão, naquele momento, regendo o Estado. Nós queremos uma Constituição social que construa uma nação que, se não totalmente igualitária, muito amoldada no que se chamava, na época, ao estado de bem-estar social que estava em vigência em muitos países da Europa. Nós não podemos esquecer que países da Europa como França, Espanha, a própria Inglaterra, a Alemanha, entre muitos outros, têm um regime de sociedade aonde os servidores públicos e o Estado têm um papel predominantemente hegemônico na sociedade, a tal ponto que muitas dessas sociedades acabam pagando quase que a metade do valor auferido nos seus ganhos em impostos, muitas vezes. Só que a diferença é que o serviço público retorna para as pessoas, a qualidade de vida retorna para as pessoas em educação, saúde, habitação e segurança, e as pessoas conseguem enxergar a prestação do serviço chegando às suas casas. Aí vocês vão me dizer o seguinte: então o problema está na Constituição brasileira de 88, que foi feita com muitos direitos. E aí eu abro uma fala de um deputado hoje de manhã, um deputado do Centrão, que disse aqui na Globo News que é preciso derrubar essa Constituição que está em vigência, porque ela tem muitos direitos e os brasileiros precisam aprender a ter deveres. Eu queria dizer para esse deputado, como advogado e como cientista social, porque é isso que nós somos aqui na Faculdade de Direito, metade do nosso diploma é em Ciências Sociais. O pessoal esquece da metade do diploma. Ele fica só com bacharel em Ciências Jurídicas. Mas eu quero dizer que eu não esqueci da outra metade do meu diploma. Eu sou um bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Portanto, ao assessorar vários sindicatos que eu assessoro, ao assessorar várias centrais que eu assessoro, eu procuro dizer para todas elas que nós estamos no mesmo barco do ponto de vista de, primeiro lugar, defender a nossa Constituição, que é a maior experiência da América Latina em termos de texto constitucional mediado de equilíbrio social. Nós precisamos dizer ao servidor público, nessa semana do servidor público, que estão enganados os que assumiram o poder nesta década
quando dizem que nós precisamos reformar a Constituição. Estão enganados que a Constituição tem um texto excelente, moderno, dinâmico, e que possibilitou ampliar a assistência social aos miseráveis desse país, que estão mais de 3/4 da população. O problema não é a Constituição. O problema não é a lei. O problema não são as reformas. O problema é a corrupção, que tirou o dinheiro público da onde devia estar e não colocou a serviço do cidadão. Ao dizer isso, eu preciso dizer que nós vivemos um revanchismo contra esta Constituição, que nos últimos 30 anos, passando por governos de centro, direita e esquerda, não fez outra coisa que praticar reformas desconstituindo esta Constituição, inclusive no aspecto previdenciário, inclusive no aspecto trabalhista, inclusive no aspecto tributário, colocando a culpa, ora, como se fazer umas reformas, como foram feitas no FHC, no governo Lula, no governo Dilma, ora, como se fazer essas reformas fosse a mágica que resolveria o problema do Estado brasileiro. O problema do Estado brasileiro está na falta de visão e na falta de qualificação dos seus governantes para gerir aquilo que o texto constitucional já diz. Se os fundos de previdência pública tiveram problemas nos últimos 20 anos, foram por problema de gestão, não foi pela existência deles. Se o INSS teve problemas nos últimos 20, 30 anos, não foi por culpa de quem contribuiu ao INSS, foi por culpa de gestão. Porque o INSS, esse tão vilipendiado e reformado, ele é o maior programa social do mundo, junto com o SUS. Nós temos que entender isso para entender a reforma que está sendo proposta nessa absurda PEC 32. E eu vou entrando nela devagarzinho, mas chamando a consciência do servidor público de que nós estamos num período em que as forças que criaram a Constituição de 88, forças de centro-esquerda, estão em minoria. E as forças de centro-direita, numa aliança liberal-conservadora, estão em maioria. E as pessoas precisam entender isso, porque se não entenderem isso, elas passarão a viver num estado e uma vida que elas não vão compreender de onde vem a bala que atinge literalmente o corpo de cada um. Porque a partir de agora o que nós estamos vendo é uma intensificação da perda de direitos trabalhistas com a reforma trabalhista que veio desde 2017 e que se aprofunda agora nos últimos 2 anos. A perda de direitos previdenciários que vem desde 98 e se aprofunda nos últimos anos. A perda de direitos sociais acelerada, de direitos ambientais e de direitos políticos, inclusive. Nós vivemos hoje, eu posso afirmar, um processo distópico. E um processo distópico, para aqueles que não sabem, é um processo onde a nossa vida piora muito. Porque tiram e desmancham aquilo que minimamente sustentava uma civilização racional e colocam no lugar o nada, a liberalidade e a lei de mercado. A PEC 32 ataca o princípio da subsidiariedade, colocando ele num patamar jamais visto. Acata esse princípio, que na verdade diz o seguinte, que a lógica de Estado passa a ser subsidiária à lógica privada. Com isto passa a ser o legal e mais importante contratar empresas privadas para fazer o trabalho que deveria ser feito pelo Estado brasileiro numa outra lógica. Com isso passa a ser legal e mais importante trazer para dentro do Estado brasileiro um conjunto de servidores que não será nem concursado, nem CC, nem CLT, criando, na verdade, um conjunto de milícias públicas a serviço do governante de plantão. Perfeitamente. Nós temos há poucos dias aí o desbaratamento de uma quadrilha no Rio de Janeiro a serviço do prefeito, né? Aonde eram os servidores do prefeito fulano, né? As brigadas do fulano. O que essa PEC 32 faz agora, Norton, Everson e ouvintes? Ela legaliza a possibilidade da contratação de servidores públicos por várias modalidades de contrato, entre elas o contrato de vínculo de experiência, no qual um conjunto de pessoas faz o concurso público
entra na gestão pública, e digo mais, a PEC abrange município, estado e União. Então, o que ela está dizendo aqui vale para todos nós que estão aqui na tela ouvindo, né? Passa a ter um conjunto de servidores que entra para o estado dentro de um concurso público e fica num limbo de contrato de experiência sem definição na PEC de tempo, passando a não ser ainda nem servidor, passando a não ser ainda nenhum outro tipo de vínculo, e à mercê do assédio político e moral do governante de plantão, porque nessa própria PEC estabelece-se uma avaliação de desempenho nebulosa, subjetiva, uma porteira aberta que disse que será regulada depois numa lei ordinária, mas que por enquanto prevê apenas, e nós sabemos que às vezes as coisas ficam apenas, prevê apenas a possibilidade de eu ser avaliado subjetivamente, inclusive, está no texto, por um novo tipo de contratado que vai se chamar cargo de liderança e assessoramento, que será um indivíduo que entrará a pretexto de substituir a lógica do CC, mas que, na verdade, na própria PEC não está contemplado o critério para esta lógica, e este indivíduo poderá avaliar o servidor que prestou concurso para o serviço público. Ou seja, o governante poderá colocar um conjunto de lideranças e assessoramentos, que será o inquisidor do servidor público que está entrando ainda num vínculo de experiência, seja por prazo indeterminado, seja por prazo determinado, que são dois tipos de contrato que essa lei cria. E veja o quanto nós lutamos contra, vocês se lembram, os contratos por prazo determinado, né, que usavam lá o 39.11 da Constituição para botar pela porta os fundos servidores públicos na véspera de eleição. Eu mesmo derrubei liminar várias ordens de prefeitos que no ano de eleição contratavam até psicólogo a pretexto de ser contratação emergencial, que na verdade era colocar para dentro da prefeitura cargos para fazer campanha a pretexto dessa brechinha que tinha, pessoal. A brechinha que tinha lá, né, no artigo da Constituição. Então vejam que agora, abrindo a porteira, e é isso que esta PEC faz, ela abre o leque das pessoas entrarem no Estado brasileiro com um pseudo-concurso de experiência, com uma avaliação que não está clara para assessoramento e liderança, para um contrato por prazo determinado que não está claro qual é a determinação desse prazo, joga tudo para uma lei complementar que depois será votada, né? Por prazo indeterminado, mas sem estabilidade, relegando a estabilidade apenas às carreiras típicas de Estado, que não estão previstas no Brasil de forma clausulada, portanto, não se sabe bem o que são essas carreiras típicas de Estado na sua exaustiva numeração, ou seja, vai ficar também para uma regulação a posterior, né? E com isso nós teremos uma situação que alguém pode perguntar, mas esse caos todo aí, né? Essa entrada no serviço público brasileiro assinando um papel de pão, é a mesma que eu estou vendo na CLT agora, né? Que o pessoal contrata lá de tudo que é jeito, né? É a mesma, mas ela é pior ainda. Ela é pior porque ela destrói o regime jurídico único, que era uma lógica de Estado, abre níveis de contratação diferenciadas. Eu precisaria de horas aqui para explicar as consequências disso. Eu estou resumindo bastante aqui, né? E quebra a lógica dos princípios da moralidade, dos princípios da isenção de Estado e dos princípios que regem a administração pública na sua essência basilar prevista por a Constituição Cidadã de 88, a tal ponto que, a nosso ver, inclusive, a aprovação dessa PEC vai criar um caos constitucional, porque não tem como conciliar esses tipos de vínculos que estão sendo criados com a lógica do Estado brasileiro atual. Ela só pode estar vindo porque alguém pretende ali na frente rebentar a Constituição Federal. Eu não consigo ver
outra lógica, só propõe esse texto quem está pretendendo derrubar a Constituição. Preparem-se, então, aos ouvintes, né, e aos meus queridos co-palestrantes aqui. E queria trazer nessa lógica o que pode estar pensando o cidadão comum que está nos ouvindo. Tá bem, mas todo esse apocalipse aí que o Dr. Gerber está falando, né, e essas alturas pode estar achando que esse advogado é um pouquinho alarmista, mas eu quero dizer para vocês que eu estou sendo contido, tá? Estou até controlando a voz para não me emocionar. Porque a gente que ama o direito, a gente fica triste com o que estão fazendo. Né? É verdade. A gente se entristece, porque a gente pretende ter um mínimo de conhecimento técnico para saber o seguinte: quem não tem conhecimento técnico, que não se meta a governar o Brasil. Porque, apesar de tudo, nós temos um bom sistema legislativo e jurídico, que não é para amadores. E o que esses caras estão propondo é um desserviço à sociedade. E é um desserviço à sociedade porque atinge, sim, o servidor da ativa. E eu vou dizer agora no que atinge você, municipário, que está ouvindo essa live. Você vai ser avaliado pela mesma regra que passa a valer para você também. Você vai ser avaliado por este cargo de liderança e gestão. Você vai ser perseguido, assediado e vai ter avaliações ruins. E se você tiver um pensamento político, uma conduta diferente do gestor de plantão, eles vão dar um jeito de demiti-lo pelo processo de avaliação, que se amplia com a PEC 32, que fica generalizado pela PEC 32 e que atinge os atuais servidores. Atinge também os atuais servidores a perda de uma série de licenças, prêmios temporais, anuênios, vantagens, retroatividade no pagamento de férias e acúmulo de férias, que todos podiam hoje prever nas suas leis municipais. Isso tudo fica proibido. Esses direitos são retirados, a exemplo do que já foram retirados especificamente para os servidores federais e a exemplo do que a atual reforma estadual já retirou dos servidores estaduais, inclusive derrubando o plano de carreira nos últimos 2 anos, como se viu aqui no estado do Rio Grande do Sul e como se viu em outros estados brasileiros, né? A diferença é que a reforma estadual veio antes, mas agora está vindo a outra que se encaixa nela, fortifica a lógica dela e vale para todos os servidores. Também vão me perguntar, mas o que isso muda na minha vida do ponto de vista salarial? Muda porque, além de perder direitos e vantagens temporais, como anuênios, triênios, quinquênios, eu passo a, inclusive, mesmo sendo servidor ativo que hoje vou manter pela redação esses direitos, eu não vou ter lastro para poder aferir a lógica do avanço desses direitos. Ou seja, a manutenção de direito que se propõe para mim é o congelamento. Então, se eu puder bater palmas e ficar alegre com o meu próprio congelamento, então tá. Mas o que essa reforma faz para o servidor da ativa em relação ao que ele já tem é, no mínimo, o congelamento. E, no máximo, numa esfera mais acima, a perda de parâmetro com os servidores que vão entrando em relação, por exemplo, aos aposentados. Aí alguém vai dizer, mas pega os aposentados. Pega todos os aposentados. Por quê? Como é que funciona hoje a lógica da paridade e da integralidade? Ela é calçada na lógica do salário da ativa que está existindo por carreira, por cargo. No momento que isso vai sendo derrubado como um edifício, lá na frente eu não tenho mais parâmetro para o meu reajuste e eu passo a poder sofrer um depauperamento, um empobrecimento nos meus vencimentos de aposentado, chegando a uma lógica que me parece ser a lógica que eles querem, que é colocar o servidor público, que é a maioria dos servidores públicos, num salário mínimo, por exemplo. Nada impede. Pois não, Everton? Um achatamento salarial sem precedente. Um achatamento salarial sem precedente, que já está sendo feito na esfera privada, por conta das reformas da Previdência, que não querem outra coisa a não ser jogar 10, 15 anos para frente o tempo que eu me aposento e que eu fique com o salário mínimo, né? Ou seja, o Estado brasileiro que não faz a reforma na parte de cima, e eu quero destacar que essa reforma não está atingindo militares, juízes, promotores, cargos de alto escalão. O Estado brasileiro que não faz a reforma na parte de cima, o Estado brasileiro que não combate de verdade a corrupção, o
O Estado brasileiro que não faz a opção de botar o dinheiro público em prol do serviço público para o cidadão, ele coloca a culpa no herói, ele coloca a culpa no servidor, que na verdade está segurando a peteca desse país há 30 anos, sem que o seu patrão, que é o governo federal, que é o governo municipal, o governo estadual, tenha vergonha na cara de botar a verba pública à disposição desse servidor público para que ele possa fazer o trabalho dele e mostrar para o cidadão brasileiro que o Estado funciona. Vejam que lógica perversa. Eu tiro a esperança do cidadão, eu tiro a esperança do servidor público da base e eles passam a achar que o cara que vem aqui me governar e dizer que eu tenho que destruir o Estado, esse é o herói. Não, esse é o bandido, gente. Esse que está no governo federal, no governo municipal, no governo estadual, dizendo para mim que eu tenho que destruir o Estado e a CLT, que eu tenho que destruir o Estado para o servidor e a CLT para o trabalhador, esse é o bandido, esse é o miliciano, gente. Nós precisamos entender isso, e aqui um advogado falando, não é porque eu não gosto, eu não tenho preferência por nenhuma lógica aqui, eu não estou expressando aqui preferência partidária, eu estou falando como técnico. Vocês não podem votar no bandido, estão votando no cara que vai matar vocês. E quando eu falo cara, eu falo a lógica de Estado que muitos partidos estão pregando, esses que estão defendendo a reforma, esses que estão defendendo as reformas, é uma lógica que vai contra a nação brasileira, porque, entre outros pontos dos quais eu estou destacando, ela vai destruindo o Estado brasileiro, colocando dentro do Estado brasileiro uma milícia de colaboradores da ideologia de plantão, escanteando o servidor público, tira direitos expressamente na PEC 32 do servidor público, fragiliza a condição de aposentado futura desse servidor. Veja que não precisa nem fazer outra reforma do servidor público no aspecto da Previdência, já estão matando aqui na casca. Já estão tirando a paridade, a possibilidade de eu ter a paridade e a integralidade pelo simples motivo de que este texto, meus ouvintes, autoriza o governador, o prefeito e o presidente a extinguir carreiras e quadros sem passar pelo Congresso, ou pela Câmara de Vereadores, ou pela Assembleia Gaúcha. Autoriza este governo, os governos estadual, municipal e federal, a extinguir órgãos inteiros, IBAMA, FUNAI, Correios, Petrobras, a extinguir carreiras e cargos sem passar por ninguém. É uma concentração de poder na mão do governante. Um empoderamento total. Não vista nem nos tempos do Império. E aí eu já faço uma afirmação forte aqui, depois o pessoal corre atrás para me prender, a Gestapo aí, né? Estão destruindo o princípio da independência dos poderes, estão destruindo o princípio que rege o equilíbrio de freios e contrapesos do nosso Estado, porque na medida em que um presidente, um governador e um prefeito pode fazer tudo isso, ele não precisa mais prestar contas a ninguém. E como se não bastasse, neste texto, prever a contratação de empresas privadas para fazer o serviço destes órgãos que estão sendo extintos, amplamente, como eu falei antes, é a ascensão do princípio da subsidiariedade, que é um princípio perverso que coloca o Estado em segundo lugar. Nesse ponto, doutor, me permita, eu vou trazer uma lógica aos nossos servidores, colegas municipais que estão nos assistindo e à comunidade, nesse ponto de contratação. Aqui em Passo Fundo, nós temos um atual gestor, está chegando no final do seu segundo mandato, que já extinguiu categorias, e fez contratações, mas essa contratação e terceirização desses servidores que foram extintos, a gente tentou argumentar dentro do legislativo o que isso não irá mais ocorrer pelo próprio empoderamento. Na sua fala aí foi muito bem esclarecedora para que a comunidade possa saber, e os nossos servidores. Aqui, quando essas categorias foram extintas, o Executivo Municipal contratou, né, e essas pessoas contratadas saíam um valor, um custo para o erário público. O custo para o erário público quase 3 vezes maior do que o custo por cada servidor público
que teve o seu quadro extinto. Então, isso é para que a comunidade saiba que às vezes pensam assim, estão polarizando só no direito do servidor público. Não, nós temos que colocar que esse empoderamento que vai se dar aos gestores públicos da esfera municipal, estadual e federal, realmente é para que, como citaste aí, nem no Império houve tanto empoderamento e a utilização da máquina pública para se perpetuar no poder sem prestar conta e sem, principalmente, se preocupar com o erário público. Porque, olha, onde é que tu contratar, extinguir cargos e fazer contratações que custam quase 3 vezes mais do que o próprio servidor do quadro que estava fazendo aquele serviço. Não que este servidor, prestador de serviço, fosse receber a mais, mas as empresas ao qual estão à frente destas contratações, né, é que existe um invulto muito grande por trás disso. E outra, a rotatividade desses próprios servidores contratados, né, que não vai ter o mesmo desprendimento, a mesma qualificação e preparação técnica para a contínua prestação do serviço público a quem recebe esse serviço público, que é a comunidade em si. Doutor, então vejam como bem colocado por todos vocês, né? Nós precisamos entender aonde leva esse texto. Porque não adianta o advogado aqui falar no abstrato. Aonde esse texto leva a vida de todos vocês. Esse texto, ele congela direitos para quem já está, impede direitos para quem entra. Esse texto impede que a gente faça um movimento político de greve na categoria para conseguir buscar atrasados, porque não pode mais pagar retroativos. Então, fica muito cômodo ao governante criar um limbo de não pagamento, que depois ele sabe que para trás não busca mais. Ele desconstrói a segurança jurídica do cidadão, porque ao desconstruir a segurança jurídica do servidor, através do fato que o servidor pode ir para a rua, através de uma avaliação de desempenho absurda, inquisitória, ele tira a segurança de que aquele servidor que está ali no balcão, está ali porque é concursado e porque tem uma noção de que é um servidor do Estado brasileiro. Amanhã ou depois pode estar ali no balcão um cara a serviço de uma ideia política que não está nem aí para o cidadão. Então nós precisamos entender que essa é a desconstrução, a privatização do Estado, que vai lá na frente criar para a população de Passo Fundo, por exemplo, um serviço público de pior qualidade, mais caro e mais corrupto. Vai possibilitar que o gestor público faça do dinheiro público pior do que já faz hoje. Vai colocar dentro do serviço público empresas privadas sem compromisso algum com o Estado, a cidadania e a população. Vai colocar para dentro contratados em cargos precários de experiência, por prazo determinado, por prazo indeterminado, de liderança e assessoramento, que ou não vão ter compromisso nenhum com a coisa pública, ou não vão conseguir ter, porque se tiverem vão para a rua, serão degolados. Então é a destruição, e infelizmente eu não tenho como medir palavras, porque se eu medir palavras na minha fala, eu vou me sentir cúmplice. Porque uma coisa é tu ser ignorante e não saber o que dizer. Outra coisa é tu saber a gravidade do tsunami que está vindo e não avisar os mortos e feridos. Então, eu prefiro me colocar no papel de quem, apesar de uma fala forte, está dizendo para vocês, tecnicamente, que o que está por vir é um tsunami, sim. E é um tsunami, sim, porque o texto desta reforma, ele tem 86 menções de porteira aberta dizendo regule-se por lei ordinária. A lei ordinária, gente, depois o Centrão vai ali e aprova o que quiser. Ou seja, se vocês lerem o texto, ele já está ruim. Mas, como diria um programa de humor, não é só tudo isso, tem mais. Ou seja, vai ter mais 86 ou 100 leis que vão tornar ainda esse projeto pior. E dentro desta lógica, que vocês precisam entender, entra neste roldão a desconstrução dos planos de previdência, a desconstrução dos fundos de previdência, a desconstrução dos planos de carreira, a desconstrução dos regimes jurídicos, até que o Estado brasileiro seja meramente uma empresa
gestionada por um prefeito gestor que vai gerir a verba pública ao seu bel prazer. Ora, mas isso não é possível, porque o dinheiro público não pode ser usado da cabeça de um governante. Quando o dinheiro público é usado da cabeça de um governante sem leis que o freiem, sem uma Constituição que o freie, sem uma lógica de regime jurídico que o freie, isso tem nome. Ele vira um ditador, talvez um ditador ultraliberal, mas um ditador sentado na cadeira de prefeito, de governador e de presidente. E a consequência disso, num Estado brasileiro, onde 3/4 da população é pobre, a consequência disso é desastrosa. Porque nós ouvimos agora, nos últimos dias, a cantilena de que menos leis é mais liberdade, e que menos leis geram progresso, e que o indivíduo sozinho, com a sua inteligência, ele vai progredir, ganhar dinheiro melhor que se ele pagar impostos para esse Estado corrupto. Ora, mas como é que o indivíduo vai progredir se ele está até o pescoço mergulhado na miséria e na lama? Se ele não tem estudo, não tem capital, não tem incentivo? Como que esse cidadão... A história brasileira já provou que esses cidadãos querem implantar um liberalismo no Brasil sem antes ter criado um país. Nós precisamos criar um país primeiro. Para qualquer... Mesmo que nós concordássemos, argumentando com esta tese, e eu não concordo, mesmo que nós concordássemos com essa lógica de tirar leis, derrubar direito, derrubar a lei ambiental, queimar floresta em nome do progresso, tirar a lei trabalhista e lei de servidor público em nome do triunfo do indivíduo, do mérito, da meritocracia, dos melhores herdarão a terra, mesmo que eu concordasse com isso, eu teria que dizer que isto é um genocídio num país como o Brasil, onde as pessoas não teriam nem condições de dar largada nessa corrida. Elas estão nuas, elas não têm condições nem de largar na corrida, elas estão peladas e sem estudo. Então vejam que a PEC 32 não tem como ser reformada nem emendada. Nós precisamos, eu sei que é difícil, o colega Norton já disse com toda a seu conhecimento político muito maior do que o meu, de que esse negócio vai passar, e eu também acho que tem grande chance de passar. Mas nós precisamos fazer alguma coisa em relação a demonstrar para a sociedade que esta PEC 32 é o início de um genocídio em cadeia, que passou pela CLT, pela Previdência, pelo regime tributário. E ela não é uma reforma administrativa, gente. Ela é uma reforma de Estado. Ela é uma reforma de concepção de Estado. E se fosse uma reforma de concepção de Estado para dizer assim, olha, eu vou fazer um Estado assim, mais parecido com o alemão, mais social-democrata, ou eu vou pegar um pouquinho das coisinhas da Margaret Thatcher lá e vou fazer um Estado mais inglês, um pouquinho menos. Né? Mas ela não é isso. Ela é uma reforma de Estado para destruir com o Estado brasileiro. Porque ela não tem nada para colocar no lugar. Não há um contraponto na PEC 32 dizendo o seguinte, muito bem, eu tiro a estabilidade, eu coloco servidores na berlinda, mas em compensação aqui eles vão ganhar mais aqui, ou vão ter um prêmio aqui de produtividade. Sei lá. Não tem isso, pessoal. É uma legislação que ela só vai retirando baseada num Estado economicista, né? Num Estado onde a gente vai estar legalizando, no mínimo, a rachadinha do compadrio. Porque aí na prefeitura de Passo Fundo vai passar a vigir, para quem entra, a regra de quem está com o rei, senão não passa na avaliação de desempenho. E quem está aí dentro poderá, inclusive na legislação, pasmem, ouvintes, diz que a ideologia política do cara poderá ser critério para demitir. Então, se eu for sindicalista, eu posso ter... Isso é uma pontuação para demitir. Ou se eu não for um sindicalista, mas for um servidor que tem o direito, como cidadão, de ter minha posição política e expressar ela, e o avaliador ficar sabendo dela, ele pode me punir pelo que eu penso. Isso é o fim da democracia. É verdade, doutor. Me permita 2 pontinhos. A questão da ventilação e da venda dessa ideia de um Estado economicista, ela é para a sociedade comprar essa ideia. O que, na verdade, não vai ocorrer. O que, na verdade,
vai ocorrer um dispêndio muito maior do erário público. Mas é vendido essa ideia de economicidade para quê? Para que a sociedade compre essa ideia, colocando o servidor público como vilão e tendo a oportunidade de rasgar seus planos de carreiras e criar, então, toda essa fachada para contratações massivas de terceirização, como o Fernando aqui aproveita para em processo simplificado. A contratação ela é massiva e ali diz em processo simplificado. Em processo simplificado. Que é isso? Sem dizer que bicho é esse. Em processo simplificado. Até o Fernando fez aproveito para mandar um abraço para o Fernando, para as demais pessoas que estão aqui, a Aline e demais outros colegas que estão acompanhando a live aqui, a Márcia, parabenizando pela discussão, porque é isso que vai acontecer. E o intuito nosso é chamar a atenção, além dos nossos servidores, chamar a atenção da comunidade, para não comprar uma ideia, tá, de Estado, tá, que estão vendendo de economicidade, que quando, na verdade, não vai haver economicidade. E outro ponto que eu chamo muito a atenção, o qual tu colocaste, a perseguição, com certeza, que vai haver por parte dos governos, tá, para que vai acabar-se a liberdade, então, de que o próprio funcionário público possa prestar o seu serviço, ao qual, dentro da sua atividade descritiva, ele foi nomeado e tomou posse para desempenhar aquela função, vai tirar-lhe a liberdade, então, para que ele possa exercer, tá, aquele concurso de maneira livre, tranquila. Por quê? Porque ele vai ter alguém ali que não pode manifestar a tua opinião, a Constituição é rasgada desse momento, tu não pode manifestar a tua opinião, tu vai ter que ser governo, tu vai ter que rezar a cartilha aqui desse governo, porque senão tu vai ser avaliado da nossa forma e tu vai acabar sendo exonerado, vai acabar sendo demitido. E isso é que nós temos que chamar a atenção dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, não somente para o fundo, mas que todos na nossa nação brasileira, as prefeituras, os servidores, na esfera municipal, estadual e federal, se conscientizem do tamanho do malefício e da deforma que é esta reforma administrativa. E aí tem um problema, Everson, já encaminhando para a minha finalização por causa do tempo, depois passando para o Norton, que é o seguinte: somado tudo isso que foi falado aqui por nós, inclusive somando com a emenda 103, que legaliza o aumento de alíquotas de desconto para o servidor ativo, vamos ter um servidor perdendo salário por todos os lados, sem reajuste, não pode buscar o retroativo, perde direitos, paga mais pela sua previdência, vê a sua previdência ser mudada de regra a cada dia para não se aposentar ainda por cima. Isso vai causar um desestímulo ao servidor, que muitos servidores bons vão ir embora, atuais servidores irão embora do serviço público competentes, né? E é isso que eles querem. Vai ficando os novos servidores que vão ser contratados por esses novos vínculos. Vai haver um problemão no sentido de isonomia, vai haver um problemão no sentido de carreiras, vai ser uma construção de processos e discussões que vão encarecer o custo do serviço público. As empresas que vão entrar a varrer vão encarecer o custo do serviço público, e todo esse discurso de Estado mais barato vai ser o contrário, vai ser um Estado mais caro, ineficiente, inconstitucional, antidemocrático e sem compromisso nem com o cidadão, nem com o servidor público. E com isso eu vou encerrando essa primeira fala, por causa do tempo, e abrindo espaço aí para o Norton poder complementar também. Colega Norton, nosso presidente da União Geral dos Trabalhadores. Da Luz, Dr. Jeverton, os colegas e servidores e demais ouvintes e aqueles que estão nos acompanhando aqui na live. Depois do que o Dr. Jeverton falou, fica muito mais claro ainda, né? Tudo que está colocado com relação a mais essa reforma que foi apresentada no Congresso Nacional e que atinge em cheio o trabalhador e a trabalhadora do nosso país. Acho que uma coisa nós temos que trabalhar para deixar muito claro para quem nos acompanha e para que aquele que não estiver nos acompanhando, que a gente possa fazer com que isso chegue até ele.
Não é só o servidor público da ativa que vai sofrer com a reforma administrativa. Quem vai sofrer principalmente com a reforma administrativa é aquele homem, aquela mulher, aquele aposentado, aquele pensionista, que depende de um serviço público de qualidade para sobreviver. Acho que a pandemia do Covid-19, que nós ainda estamos acometidos, é uma demonstração muito clara da importância do serviço público no nosso país. Porque quem atendeu a imensa maioria da nossa população foi o Sistema Único de Saúde, através dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares e de todos os trabalhadores da saúde, que foram os que prestaram o atendimento, a imensa maioria daqueles brasileiros e brasileiras que foram acometidos pelo Covid. Então, aí está uma demonstração da importância da gente ter um serviço público de qualidade, da gente ter investimento na qualidade do serviço público, ter investimento em melhores remunerações para os servidores públicos e condições para que esse serviço seja prestado de maneira digna. Quando o doutor apresenta as possibilidades que a reforma traz, a terceirização irrestrita, da supressão de categorias e de cargos e da livre nomeação com critérios subjetivos de avaliação para permanência ou não, a gente cria um servidor público com um vínculo muito frágil. E quando o vínculo é frágil, esse servidor público vai acabar procurando alguém que o proteja. E quem o proteger vai garantir a lealdade desse servidor público. O inteirinho, o intuito do serviço público é universal, é que esse serviço seja prestado com qualidade para qualquer homem, qualquer mulher que o procure. A partir do momento que esse servidor público passar a dever lealdade e tiver a sua proteção garantida por alguém que não seja o Estado, e quando eu me refiro ao Estado, eu falo que seja do município, do Estado ou da União, a gente vai estar criando ou reforçando aquilo que já existe hoje, legalizando, legitimando, usem o termo que acharem melhor, os currais eleitorais que a gente vê em boa parte do nosso país. Quem tem que ter consciência de que o serviço público é importante não é só o servidor público e seus familiares, mas a sociedade brasileira como um todo. E, em particular, aqueles que utilizam o serviço público, que são as camadas mais pobres da nossa sociedade. Quando a gente perde o debate, quando a gente perde a cabeça do trabalhador e da trabalhadora, quando a gente vê e ouve, inclusive entre os nossos familiares, aquelas desculpas e aquelas conversas de que o serviço público tem que acabar, que o serviço público é cabide de emprego, que são os marajás que ganham altíssimos salários e que não cumprem as suas cargas horárias e não prestam um serviço de qualidade à população, a gente tem a obrigação de fazer esse debate e esclarecer uma série de coisas. Que muitas vezes aquele homem ou aquela mulher está sendo atendido por alguém que nem servidor público é. É por alguém que está servidor público naquele momento, por uma livre nomeação. É alguém que não prestou um concurso ou que não alcançou o serviço público por mérito, por conhecimento, e sim por apadrinhamento. E isso é normal, não em Pato Fundo, mas em todas as prefeituras, em todos os estados e no governo federal. Eu não tenho nada contra cargos em comissão, acho até, inclusive, que eles são importantes. O que a gente tem que ter é paridade e entendimento para poder diferenciar quem é o servidor público de carreira, quem se dedicou a um concurso público, quem se dedica à função que executa e que estará servidor público independente do prefeito, do governador ou do presidente da República, porque os governos passam, os servidores públicos de carreira permanecem. Então, esse debate a gente não pode se furtar de fazer. Quando a gente analisa uma reforma administrativa que não alcança militares, não alcança juízes, não alcança desembargadores, não alcança procuradores, não alcança promotores, não alcança o legislativo, quando eu digo legislativo, são deputados e senadores, não alcança a classe política, a gente deve se perguntar, opa, que reforma administrativa é essa que vem para trazer austeridade, que vem para trazer redução do empenho financeiro e que abra a capacidade de investimento, se não alcança os que mais ganham e quem tem os maiores vencimentos na classe pública do nosso país.
qual é a perspectiva que a gente tem se aqueles que ganham menos são os que arcam com as consequências das inúmeras crises que o Brasil vive desde a redemocratização. Todas as reformas que foram propostas, inclusive algumas nós já discutimos aqui, alcançaram a mesma faixa da sociedade, são os que ganham menos. Então nós, mais uma vez, quando eu digo nós, é porque nós estamos no mesmo patamar de rendimento. Mais uma vez nós vamos estar sendo chamados a pagar a conta. Mais uma vez, o trabalhador que tem de 1 a 5, de 1 a 3 salários mínimos vai ser chamado para pagar essa conta. O servidor público, ele tem que ter a consciência de quem ele escolhe para fazer a sua representação política. Porque mesmo que a gente não faça aqui uma analogia ao governo A ou ao governo B, a gente tem a obrigação de dizer que a maioria das crises que o país enfrenta são em função da política e para a política. Quando se extingue categoria, quando se contrata empresas que não prestam um serviço de qualidade, quando o custo dessa contratação é mais alto do que os servidores públicos que executavam aquela função, isso é dar política para a política. Porque quando a matemática não fecha, a política, com a sua contabilidade fantasiosa, encontra uma forma de mostrar que aquilo ali, de alguma forma, foi útil. Então, nós estamos nos dirigindo a servidores públicos, todos em tese esclarecidos. A gente tem que parar para pensar se vale a pena a gente incorporar uma FG no nosso rendimento e escolher representações que não estão realmente comprometidos com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu defendo, ou se agora, nesse momento, a gente deve ter uma postura diferente e procurar encontrar representações que realmente nos compreendam e vejam as questões do nosso dia a dia, assim como a gente vê. Nós vamos ter uma oportunidade agora, no dia 15 de novembro, de encaminhar uma série de questões. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter uma postura diferente do que a gente tem tido nos últimos anos. Porque a representação que a gente tem nas casas legislativas, e aí eu falo das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e do parlamento, Câmara dos Deputados e Senado Federal. A representação que nós temos de trabalhadores, tanto do serviço público quanto da iniciativa privada, e aí eu falo do campo e da cidade, é mínima. A gente está num momento em que é moda ser liberal e ser conservador. Só que eu não consigo compreender trabalhador assalariado liberal, sabe? Eu não consigo, porque o liberal me pressupõe algumas outras questões, sabe? Se eu sou assalariado, se eu tenho carteira assinada, como eu defendo uma sociedade liberal? Eu não consigo muito bem compreender isso. Só que, como eu disse anteriormente, nós perdemos esse debate, pelo menos temporariamente, com os trabalhadores e as trabalhadoras. Nós temos que retomar isso, nós temos que reavivar isso. O Dr. Jefferson faz um link muito, muito importante ali com a bala que nos atinge sem a gente saber de onde ela vem. Nesse caso, a maioria das pessoas vai saber de onde ela vem, do seu próprio voto. Quando ele aperta o confirma lá na urna, ele está, em tese, apertando o gatilho. Então, da luz, Dr. Jefferson, acho que essa live de hoje é o início de uma discussão que a gente pode fazer com que ela seja muito maior. A gente pode utilizar ferramentas que o movimento sindical ainda tem, como a federação. O doutor trabalha com um escritório que tem uma capilaridade muito grande. Acho que o momento não é de bandeiras de cores A ou cores B. O momento é de pautas, de unificação de pautas. Se a gente tivesse no momento anterior, eu estaria fazendo um chamamento aqui para o servidor público, para uma mobilização, para a gente mostrar para o Congresso Nacional que a reforma é contrária aos nossos interesses. A gente não tem condições de fazer isso nesse momento. Acho que a gente tem que fazer um chamamento para o dia 15 de novembro, de esclarecimento, de fazer com que aquele candidato ou aquela candidata que concorre a uma cadeira no Parlamento Municipal ou que concorre a uma cadeira ao Paço Municipal bote o pescoço para fora e diga com quem que ele tem compromisso. Se é com o trabalhador,
que é o que realmente elege, se é com o servidor público, que aí em Passo Fundo a gente tem um número expressivo de servidores públicos que pode fazer a diferença numa eleição municipal, que tem condição muito clara de eleger 1 ou 2 representantes da Câmara Municipal e que já deveria ter feito, qual é a proposta que eles têm para esse servidor público, essa servidora pública, para esse trabalhador e para essa trabalhadora. Porque se nós não fizermos isso logo, nós estamos correndo o risco de daqui a um tempo nós não termos mais esse espaço para fazer essa discussão. Porque verdade. as coisas caminham de um jeito que nos assusta a possibilidade de que isso possa acontecer. Quando a gente vê um grupo negacionista, porque não tem nada mais difícil hoje em dia, doutor, do que ser advogado e do que ser médico. Porque qualquer um dá um Google e acha que é advogado ou acha que é médico. Contesta aquilo que o senhor estudou, se especializou para poder estar aqui discutindo. Sendo que nós temos que provar por A mais B que aquilo que a gente está falando não é porque a gente gosta ou deixa de gostar do Zezinho ou da Mariazinha que administra ou a nossa cidade, ou o nosso estado, ou o nosso país. Porque se a gente tivesse condições de igualdade, como foi dito anteriormente pelo doutor, a gente não estaria discutindo meritocracia, liberalidade e outras questões, nós estaríamos discutindo avanços. A gente está tentando garantir que não hajam perdas. Nós não estamos nem tentando avançar, nós estamos tentando perder o mínimo possível. E isso não vai mudar se a gente não mudar a forma como a gente vota, a postura como a gente atua a cada 2 anos nas eleições. E eleição municipal é muito mais acirrada nos municípios do que eleição para as eleições majoritárias para o governo de estado, presidência da República, porque aí se decide a vida do servidor público e da servidora pública. Aí está a questão do interesse pessoal, do que eu levo ou o que eu não levo para a minha aposentadoria. E as coisas caminhando como caminham, cada vez o nosso espaço de discussão será menor, porque cada vez os currais serão maiores. Então, servidor público, um vínculo frágil, depende da proteção e a sua lealdade vai ser dada a quem o protege. Então, o chamamento que eu faço é esse. Nós temos que estar atentos, mas muito atentos, porque o que está ocorrendo conosco é uma coisa que não começou ontem. Isso vem se mostrando, dando ares desde 2016. E o pior de tudo... Fala, doutor. Não, pode concluir. Eu quero complementar uma coisa que tu falou que eu achei importante. Mas pode E o pior de tudo é que nós temos a concordância de muitos dos nossos pares. E é isso que mais me assombra. Quando colegas nossos entendem que o que está sendo feito é necessário. Então, chamo atenção para isso. Eu acho que é o momento de oxigenar também as nossas lideranças sindicais, porque não adianta apontar para vereador, para prefeito, deputado estadual, deputado federal, e a gente ter dirigentes sindicais há 30 anos ocupando a mesma cadeira, sem procurar estudar, sem procurar se preparar, sem procurar se modernizar para fazer um debate de alto nível. Porque muito do que aconteceu foi em função disso. Lideranças sindicais que se perpetuaram nas suas cadeiras e que hoje estão com as vidas ganhas sem se preocupar com o trabalhador que representa. Então, nesse segundo momento, era isso que eu queria expor. Eu queria linkar com o Norton duas coisas que o Norton trouxe que eu gostei muito, né? Aliás, esse debate está muito interessante. Vamos demonstrar o que o Norton está dizendo. Direito é fato e prova. Está falando com o relógio, mas eu preciso dizer isso, tá? Vamos provar que nós estamos certos aqui. Vamos pegar a Noruega e o Chile. Me permitem fazer um exercício de tribunal aqui com vocês, tá? Segundo dados internacionais, a cada 100 trabalhadores brasileiros, 12 são servidores públicos. A média é a mesma na América Latina. Em países desenvolvidos, como a Noruega, essa média é de 24 funcionários a cada 100 empregados. Na Dinamarca e na Noruega, mais de 1/3 da população ativa está empregada no serviço público. Vamos pegar o Chile,
A média lá é de 9. E eu faço a seguinte pergunta para vocês, como se vocês fossem um júri. Quem é que está incendiando as ruas? O povo do Chile ou da Noruega? Porque o povo da Noruega, até onde eu sei, da Dinamarca, tem a menor diferença de renda do mundo e a maior qualidade de vida junto com a Suécia e a Suíça. O povo do Chile foi para a rua agora para refazer e reconstruir o texto, exatamente o texto que foi destruído e que estão querendo destruir aqui. O Chile passou por isso há 30 anos atrás, quando pegaram uma Constituição igual à nossa, um pouco pior que a nossa. Nossa é melhor que aquela ainda. Mas pegaram uma Constituição parecida com a nossa e rasgaram. E criaram um Estado ultraliberal. 30 anos depois, as pessoas não se aposentam no Chile. As pessoas que tentam se aposentar publicamente não se aposentam. No privado, a maior parte dos planos privados quebrou. As pessoas não têm uma legislação que lhes dê qualidade de vida, a tal ponto que elas têm uma cidade que nem Santiago, onde as coisas até funcionam bem, trens, ônibus, só que elas não têm dinheiro para pagar a passagem. Porque o nível de miséria que atingiu o Chile levou agora as pessoas para a rua para dizerem que elas querem retornar a uma Constituição que é menos que a nossa. Nossa é melhor ainda. Essa que querem rasgar e destruir. E nós precisamos dizer, em relação a isso, que essa PEC 32 está quebrando princípios básicos e constitucionais do direito brasileiro, como a moralidade, a imparcialidade, a separação entre os poderes. Princípios esses que, com certeza, nós poderemos, Norton e Everton, entrar com ações de ADIM. Eu mesmo já estou aqui me dedicando, assim, nas horas vagas, eu me divirto montando ADIM ultimamente. O meu hobby, alguns é jogar xadrez, outros é pescar. O meu é escrever ADIM, para tentar ajudar a salvar o que resta da humanidade. Então, a gente pode entrar com umas ADIMs, só que elas podem levar 10 anos para serem julgadas. E quando finalmente concluírem que o crime era crime, o Estado brasileiro e a população brasileira já vai estar no caos e na miséria. É por isso que não adianta nós nos consolarmos com a ADIM. Estão me ouvindo bem? Estamos te escutando bem, perfeitamente. Nós não podemos ter nem sequer um consolo de dizer assim, ó, mas sempre haverá um Norton Jubelli, presidente de uma excelente confederação e central nacional, né, que vai nos salvar. Ele vai pegar lá um advogado lá de Brasília e vai entrar com uma DIN. Isso não nos salva porque demora para julgar. Estão entendendo? E aí o mal está feito. E aí nós vamos ser o Chile, não a Noruega. Então, a conclusão do meu desafio nessa live aqui, de provar que a gente está, digamos assim, certos, é quem está nos ouvindo prefere ser o Chile ou a Noruega. A diferença está, como disse o Norton, não só no voto, mas nas mãos e na consciência de cada cidadão brasileiro que tem que usar o que nós estamos fazendo aqui hoje, uma live como essa, para se instruir. Sei que não é fácil. Eu sei que é fácil enganar um povo que não tem acesso e direito sequer à informação democrática. Mas nós podemos, e acho que estamos no dia de hoje, Norton e Everson, colaborando um pouco, né? Nesse sentido, eu me sinto muito contemplado como profissional, como advogado e como cidadão brasileiro ao fazer isso. Obrigado pela tua fala. E se encaminhando agora já para o final aqui, vou pedir que possam fazer as considerações finais pelo nosso presidente da Central Sindical, Norton Jubelli, e já quero de antemão agradecê-los, né, por esse excelente esclarecimento, esse bate-papo interativo entre nós servidores e Simpasso servidores com os senhores, aonde nós, de uma maneira muito clara, estamos chamando a atenção desses servidores, estamos chamando a atenção da nossa comunidade, e isso quando fala nossa nação brasileira, de que a importância do voto, dos representantes ao qual nós elegemos, para ver se estão preocupados realmente em representar direitos da nossa nação brasileira, que é composta na sua totalidade de trabalhadores, ou se estão preocupados num estado mínimo, ou num estado onde ele possa ser empoderado para usar a máquina pública
com currais eleitorais, com perpetuação no poder. Então, assim, essa live foi de excelente esclarecimento, agradeço e acredito que podemos fazer mais lives nesse mesmo sentido, com essa discussão muito ampla e enriquecedora aos nossos colegas, a nós como Simpasso, nós nos sentimos contemplados na fala, tanto tua, nosso presidente Norton, como a do nosso doutor Jefferson de Lima, advogado especialista em direito público, que traz de uma maneira muito clara que a nossa Constituição, aos poucos, vem sendo rasgada, como consolidações de direitos trabalhistas, um retrocesso social sem precedente. E é isso que nós temos que continuar chamando a atenção da nossa sociedade. Obrigado, nosso Norton. Pode fazer as considerações finais. Posso iniciar, Ana Luz? Pode iniciar. Tá. Primeiro, agradecer imensamente a oportunidade de estar participando desse momento especial dos servidores públicos de Passo Fundo. Felicitar todos os servidores pelo dia 28, que será amanhã, né, dia do servidor público. Trazer toda a nossa solidariedade à classe do servidor público e a minha consciência de que não existe sociedade justa, não existe sociedade igualitária, não existe sociedade desenvolvimentista sem um serviço público de qualidade. E para que o serviço público seja de qualidade, a gente tem que ter um servidor público reconhecido, bem remunerado e protegido. Dito isto, trago uma mensagem de otimismo, sabe? O Dr. Jefferson apresentou tudo que a reforma administrativa pode trazer de prejudicial e, de forma brilhante, ele esclareceu todos os pontos que poderiam, de alguma forma, nos deixar em dúvidas. Então, quando eu falo em otimismo, meu otimismo é pelo seguinte: todo fundo do poço tem uma mola propulsora. E eu acho que é isso que vai acontecer conosco. Quando eu falo conosco, eu falo trabalhador, eu falo na trabalhadora. Porque a gente fez uma série de escolhas que não foram das melhores. E isso está nos levando a vivenciar esses momentos que a gente vem passando. Só que, como eu disse anteriormente, todo fundo do poço tem uma mola propulsora. E talvez fosse isso que faltasse para que nós, homens e mulheres de bem, trabalhadores e trabalhadoras da ativa e aposentados, do campo e da cidade, do serviço público e da iniciativa privada, possam passar a ter uma visão diferente de país. A gente vive num momento de polarização, de antagonismo entre vermelhos e azuis, verdes e amarelos, e a gente não parou ainda para analisar que o país que a gente vive tem dimensões gigantescas, continentais, que a gente não tem apenas duas opções para decidir. Não estamos somente entre verdes e amarelos e vermelhos. Nós temos que optar pelos progressistas, e quando eu digo progressistas, são aquelas pessoas que veem o país com uma ótica de avanço, de progresso, de inclusão social, de participação popular. Aqueles que têm no seu DNA uma postura de tratar trabalhador e trabalhadora de forma diferente, de não administrar só para quem tem dinheiro, não só para capital, não só para quem especula. Esta oportunidade que o Simpasso nos dá de fazer esse debate de forma virtual faz com que a gente possa alcançar muito mais pessoas, da Luz, do que se a gente estivesse dentro do auditório do Notre Dame, como a gente já fez em outras vezes. Mesmo nós tendo aquele auditório lotado, a gente fica limitado ao número de cadeiras que ali nos disponibilizam. A gente tem uma ferramenta que faz com que cada um ou cada uma dos que nos assiste possa multiplicar em muitas vezes o alcance desse debate que tu e o Simpasso estão nos propondo. E faz com que a gente tenha a oportunidade
de alcançar pessoas dos lugares que a gente nem imaginava que pudesse chegar. Talvez hoje a gente esteja plantando mais uma sementinha que ali na frente poderá nos trazer excelentes frutos. Porque o que ocorre hoje não começou ontem. E o que a gente propõe hoje não nos trará os frutos amanhã. O que eu digo é que nesses 523 anos de Brasil, eu vejo hoje no poder quem iniciou esse processo. Nós temos uma oportunidade de fazer uma avaliação histórica, porque a gente teve um período da nossa vivência onde a gente já teve acesso a uma série de coisas que hoje estão sendo discutidas. Escola pública de qualidade, acesso à moradia, acesso a bens de consumo. Isso é tudo? Não é tudo, mas é um começo. Um país que tem apenas 520 anos. Isso é um início. Quando o doutor fala que para que a gente tenha liberalismo ou liberalidade, a gente teria que pensar primeiro em construir um país, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de reconstruir o país, porque o que estão deixando para as gerações futuras é terra arrasada. Então, agradeço a oportunidade, Daluz, me coloco mais uma vez à disposição, ouso propor que o Simpasso, através da federação que é filiada à FECISMERS, proponha e convide o Dr. Jefferson para participar de atividades, porque a abrangência da federação são mais de 100 cidades, então é extremamente importante no estado com 465 municípios a gente conseguir alcançar 1/3 disso para discutir a gente alcançar 1/3 dos municípios com uma proposta de discussão que é extremamente importante não só para o servidor público, mas para a comunidade em geral, e fazer com que as ferramentas que nos foram disponibilizadas na pandemia se tornem acessíveis à comunidade em geral. Porque não basta o presidente da central, ou o presidente do sindicato, ou o assessor jurídico do sindicato, da central da federação, ter acesso a essa ferramenta. Nós temos que fazer com que o trabalhador, a trabalhadora, aquele cara lá do parque de máquinas, da Secretaria de Obras, consiga acompanhar essa discussão. Porque a gente está falando numa linguagem extremamente simples, extremamente fácil, extremamente acessível, para que todos e todas consigam acompanhar. A gente perdeu muito tempo tentando falar bonito e alcançando uma parcela da sociedade que não queria nos ouvir. Agora nós temos que tentar simplificar esse debate, trazer aquele homem, aquela mulher que realmente vai ser prejudicado com essas reformas, para que ele entenda que ele pode nos ajudar a fazer essa diferença. E para concluir, Daluz, fazer com que o servidor e a servidora pública de Passo Fundo entenda que se ela não tiver sindicalizada, se ele não tiver sindicalizado, se ele não tiver fortalecendo a sua entidade de classe, ele está fadado a ser patrolado. Porque como uma entidade de classe forte, ele mantém os seus direitos, ele não avança, ele apenas mantém os seus direitos nesse momento. E manter direito nesse momento é motivo de comemoração. Então você, trabalhador da Prefeitura de Passo Fundo, que não é ainda sindicalizado, sindicalize-se, porque essa é a saída. Não precisa gostar do Daluz, não precisa gostar do Jairo, não precisa gostar da Fátima, só tem que entender que quem garante os teus direitos neste momento são esses homens e essas mulheres assessorados por uma assessoria jurídica de qualidade, e sindicatos sem recurso não têm assessoria de qualidade. Boa tarde e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Norton. Forte abraço aí e vamos se ver logo aí para mais debates com envergadura e esclarecimento nessa mesma proporção aos nossos colegas, servidores e à nossa sociedade. Dr. Jefferson, por gentileza, nós extravasamos o horário já, mas peço ao senhor que faça uma consideração final aí aos nossos servidores e à nossa sociedade pasfundense. Pois não, Everson. Primeiro dizer que foi uma honra participar de um debate com pessoas que nem você, Everson, que nem o Norton. É sempre bom e renova a esperança da gente encontrar seres que possam dar as mãos a todos na caminhada e saber que a gente não está aqui sozinho no meio dos livros sonhando com uma humanidade mais justa, né? Segundo, dizer que nós precisamos recordar com certo otimismo, né,
que a Revolução Francesa tem 240 e poucos anos apenas, né? Um amigo meu me perguntou uma vez o que eu achava desse tempo todo, e eu usei a analogia de um filme que eu vi, onde perguntaram a um professor o que ele achava da Revolução Francesa, e ele disse assim, ó, tá um pouco cedo para analisar ainda, né? Então, a Revolução Francesa está acontecendo, que é a democracia, os 3 poderes, a moralidade, a Constituição, né? E isso tudo que querem destruir. Nós não podemos esquecer que nessa mesma época da Revolução Francesa, a Revolução Industrial colocava crianças nas minas e tirava elas das escolas em nome do progresso e do capital. Nós não podemos voltar a isso, porque a evolução disso foi o Estado Social. Ou seja, nós não podemos apoiar nesse país aqui quem propõe a gente que volte para as cavernas, porque a humanidade evoluiu nos últimos 200 anos para um Estado social justo, um Estado de direito, não para um Estado ultraliberal, onde o dinheiro manda mais que a lei, onde a milícia tem mais poder que o Estado. Nós não queremos isso. Segundo, felicitar os servidores públicos pelo dia 28, mas dizer, como diz uma canção meio antiga, eu estou ficando velhinho já, que dizia que todo dia era dia de índio, né? E agora estão acabando de matar os índios, por sinal. Eu quero dizer que todo dia é dia do servidor público. E todo dia é dia de luta para o servidor público, né? A gente vai observando o compasso das coisas, e quando houve no dia de hoje, voltando ao início da minha fala nessa live, que o líder do governo, o deputado Pedro Barros, diz que é preciso destruir a Constituição porque ela tem muitos direitos e poucos deveres, eu queria pedir ao deputado Pedro Barros que ele lesse direito constitucional, desse uma passada no direito constitucional comparado no mundo, estudasse um pouco a melhor técnica, com todo respeito à pessoa dele, que ele vai descobrir que a Constituição, em todos os países do mundo, ela é um instrumento, sim, de garantias. Ela contém deveres. Mas a Constituição, deputado, ela é uma Constituição garantista porque constituições são garantistas. Porque se constituições não forem garantistas e forem flexibilizadas, como é o que estão tentando passar a vista grossa nesse momento em nosso país, nós viveremos que nem aquele personagem do Kafka, no livro O Processo, que está sendo processado, não sabe por quem, não sabe o motivo, não sabe qual é o júri, não sabe qual é a lei que ele vai seguir, não sabe como se defender, e no final pode morrer suprimido e soterrado por um estado de ditadura. E ditadura pode ser liberal também. Ditadura tem vários nomes. Tem vários modos de se fazer ditadura na história da humanidade. Queria dizer também que nós precisamos estar à disposição, sim. Eu faço cor à fala do Norton, me coloco à disposição como um colaborador, né? Junto com outros colegas, que eu imagino que existam nos nossos sindicatos aí, na nossa central aí também, né? Para que a gente possa se somar nesse momento e para que a gente possa participar de outros eventos, sim. Podem até... Eu tenho a minha visão, eu não estou querendo dizer aqui ao final dessa live que a minha visão é certa, mas é a visão que eu aprendi, é a visão que está escorada em grandes mestres que eu sigo, né? E na política que eu aprendi a enxergar, e principalmente no profundo sentido de humanidade que eu vejo nos debatedores de hoje aqui que me acompanham, no sentido de humanidade que é aquilo que a gente não pode perder. A gente pode fazer política, a gente não pode perder o sentido de humanidade, porque ele é o termômetro que nos leva a algum lugar melhor do que sermos simplesmente seres que defendem a hegemonia do dinheiro, da destruição ecológica, da morte, da doença e da destruição das bases científicas e jurídicas de uma nação. Muito grato, Everson. Viu? Um grande abraço ao Norte e a todos vocês que estão nos ouvindo aí. Então, muito obrigado, pessoal, por esse excelente debate. Que Deus abençoe a todos. E a união é o caminho. Forte abraço. Grande abraço aí para vocês. Tudo de bom. Grande abraço, grande prazer. Obrigado. Prazer aí, viu? Tchau. Valeu.